né? Vamos lá, vamos por partes. Permitir. Vocês estão me vendo? Agora estão vendo, né? Maravilha, Sim. pessoal. Pessoal, então, vamos lá, tá? Vascularização cerebral. O que é que a gente fala quando a gente está falando de vascularização? Basicamente, eu estou falando que vou falar de artérias e veias, tá? Então, vascularização é isso, artérias e veias. E aí, pessoal, alguém aqui já ouviu falar desse exame, angiorressonância? Alguém já ouviu falar? Não. Alguém aqui já fez Sim. esse exame? Não, né? Já. Você já fez, Isabela? O que é que você Já fez? Você fiz. fez por quê? Eu fiz porque eu estava internada com alguns sintomas neurológicos. Você estava com sintomas neurológicos e aí fez esse exame. Então, esse exame, pessoal, ele é importante porque ele vai avaliar as artérias e as veias. Então, se você suspeita de alguma doença que esteja sendo causada por artéria, exemplos, professora. Alguém aqui já ouviu falar de aneurisma? Aneurisma é um nome muito comum, né? Muitas pessoas já ouviram falar de aneurisma. Aneurisma, pessoal, é a dilatação de uma artéria, certo? E aí, às vezes, por exemplo, quando o aneurisma está dentro do cérebro, né? Se ele rompe, é uma coisa muito séria, né? Porque você precisa conter aquele sangramento. E muitas vezes a pessoa, infelizmente, morre na hora que rompe. Então, ela não tem muita chance, tá? Só para vocês terem uma ideia, um aneurisma, uma ruptura de aneurisma, 50% das pessoas morrem na hora que rompeu. As outras 50% conseguem chegar no hospital vivas. Das que chegam no hospital vivas, 50% morrem no hospital. 50% vive. Então, assim, é uma doença muito difícil, né? É complicado. Mas além de aneurisma, né? Que a gente fala, pensa em artéria, a gente fala logo em aneurisma, existem outras doenças. Vocês já ouviram falar de AVC? AVC é o derrame, né? Ah, teve um derrame. O pessoal antigo fala isso. AVC é acidente vascular cerebral. O que que é? O AVC tem dois tipos. Eu estou só falando para vocês entenderem a grandiosidade do que a gente está estudando, né? Então, o AVC tem dois tipos. Tem o tipo que é uma ruptura de artéria, a artéria explodiu, pá, explodiu dentro da cabeça. Então, vamos dizer que ela não teve como manter a pressão dentro dela. Foi uma pressão tão grande dentro dela que ela explodiu. Pá! Aí foi sangue na cabeça. Isso é um AVC. Hemorrágico porque tem sangue. E existe o AVC que é o mais comum, que é o AVC isquêmico, só para vocês saberem disso. O AVC isquêmico simplesmente se forma uma rolha dentro da artéria. É um entupimento. Entupiu. Imagine uma mangueira que está levando o sangue lá para uma parte do cérebro e essa mangueira formou uma rolha dentro dela. O que é que vai acontecer com a ponta, né, da mangueira que estaria levando sangue lá para aquela região? Não vai chegar nada lá, né? Tem uma rolha no meio daquela mangueira. O AVC isquêmico é isso. Formou uma rolha dentro de uma artéria. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente vai estudar isso agora, porque quando vocês estiverem lá no S7, né, na verdade, para vocês vai ser o S6, a gente vai estudar o AVC, né? Então, aqui a gente está mostrando a artéria justamente porque tem doenças que a gente vai estudar lá que vocês precisariam ter essa base daqui. Então, essa aula é interessante por isso, tá? E cá entre nós, pessoal, vocês sabem qual é a principal causa de morte no mundo todo? Alguém aqui já pensou sobre isso? O que as pessoas mais morrem no mundo? AVC? Muito bem, Vitor. AVC, tá? AVC juntamente com o infarto agudo do miocárdio. Então, o infarto lá do coração e o AVC, que no final das contas são praticamente a mesma doença. É um entupimento de vaso. Quando entupiu o vaso do coração, dá o infarto. Quando entupiu o vaso da cabeça, dá o AVC. Entendeu? Então, assim, é a mesma doença. Às vezes a gente acha, compartimentaliza muito dentro da. Quando a gente está estudando neuro. Ah, que é AVC. Está estudando cardio. Ah, infarto. É a mesma doença. É a mesma doença, entendeu? É uma doença de uma artéria. A artéria ficou doente, entupiu. Quando é na cabeça, deu AVC isquêmico. Quando é no coração, deu um infarto. Tá certo?
E esses entupimentos de artéria, eles acontecem no nosso corpo inteiro, pessoal, né? Para vocês terem uma ideia, já que a gente está falando aqui da vida, né? Diabetes é uma doença silenciosa, que a gente tem muitos familiares que têm diabetes, às vezes pai, mãe, avô, avó, né? Então, assim, diabetes, quando a gente não controla bem, vai dar problema justamente nas artérias. As artérias têm maior propensão a formar trombos, entendeu? Então, só para vocês verem como, na verdade, a gente compartimentaliza, mas tudo é ligado. O nosso corpo é todo ligado. Ele é uma central de telefone, ele não é uma gaveta, né? Então, assim, tudo na gente tem repercussão. A pessoa tem uma doença na cabeça, tem repercussão no rim. Tem uma doença no pulmão, tem repercussão na barriga. Tem uma doença na barriga, tem repercussão na pele. Então, só para vocês terem ideia que tudo é a mesma doença, tá? E aí a gente escolheu falar de artérias e veias justamente porque a doença que mais mata no mundo é o próprio AVC, tá? Dependendo do país, é AVC mesmo. Alguns países é infarto, tá? Aqui no Ceará, vamos ser mais direto. Aqui no Ceará, qual é a doença que mais mata? AVC. AVC, entendeu? Então, assim, vocês vão encontrar com essa doença, ela vai bater na porta de vocês sem ser chamada, sem ser convidada. Por isso que a gente resolveu falar aqui das artérias, para vocês entenderem a importância das artérias, tá? E, professor, e as veias? Até agora você não falou nada de doença de veia. Pessoal, as veias também entopem. Elas também podem formar rolha dentro delas, tá? A gente chama isso de trombose venosa. Trombose venosa é igual ao AVC isquêmico, só que AVC a gente usa para artéria e trombose venosa a gente usa para veia. Mas no final das contas é tudo igual, tá certo? Só os fatores de risco que mudam para uma doença de artéria e outra doença de veia, tá certo? A gente vai falar ao longo do curso, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, assim, pessoal, quando eu quero estudar artérias e veias, eu tenho que lançar a mão de anjo. Anjo, quando eu coloquei esse prefixo anjo, significa vaso, né? Anjo significa vaso, tá? Então, anjo, ressonância. É o estudo dos vasos através da ressonância magnética. Existe outra forma de eu estudar os vasos, além da ressonância? Existe. É o Existe a... Doppler, né? A Como? ultrassonografia com Doppler. Perfeito, Vitor, perfeito, perfeito. Ultrassonografia com Doppler. Excelente forma da gente estudar os vasos, tá? Só que dentro da cabeça, como o crânio é osso, é difícil da onda sonora atravessar a calota craniana, entendeu? Então, por conta dessa dificuldade anatômica, que aqui tem osso, para a gente estudar as artérias e as veias da cabeça, a gente sempre vai fazer anjo ressonância ou anjo tomografia, tá? A vantagem desses dois métodos é que eu consigo, inclusive, reconstruir tridimensionalmente aquela imagem, né? Ela não fica só num plano, eu consigo rodar ela toda, ver de um lado, ver de outro, ver de cima, ver de baixo. Eu vou mostrar um exame para vocês verem, tá? E além das anjos, já que você falou de Doppler, né? Ultrassom Doppler. Ultrassom Doppler é fantástico para a gente avaliar os vasos do pescoço, pessoal. Os vasos do pescoço. Às vezes a pessoa faz um AVC na cabeça porque ela tem um trombo aqui na carótida, que é um vaso do pescoço. E esse trombo ele se desloca, vai puff, sobe para a cabeça e entope lá em cima, faz uma rolha em alguma artéria, tá certo? Então, para estudar, quando eu quero avaliar AVC, geralmente eu acabo incluindo o estudo do ultrassom com Doppler aqui do pescoço, porque é uma importante causa de formação de trombo que se desloca para a cabeça. Só para vocês saberem, tá? Então, assim, pessoal, qual é a vantagem da ressonância e a vantagem da tomografia? Né? A gente vai só falar rapidamente disso aqui para vocês entenderem quando é que a gente pede um, quando é que a gente pede outro. Pessoal, na verdade, a angiorressonância, quando eu quero estudar artérias da cabeça, eu não preciso injetar contraste. Então, isso aqui é uma coisa que é fantástica, pessoal. A angiorressonância arterial, eu não preciso de contraste, tá? Então, essa é uma vantagem. Por exemplo, quem tem doença renal, uma pessoa que faz diálise, vocês já ouviram falar desse termo, diálise? Diálise faz uma pessoa quando a pessoa tem o rim muito, muito ruim. É um rim já bem sofrido, tá, pessoal?
uma pessoa que tem uma doença renal muito avançada, ela faz diálise, tá? Então, nesse contexto, quem faz diálise não pode injetar contraste. E aí a ressonância ajuda bastante, porque o paciente não precisaria do contraste para fazer o estudo arterial, tá certo? Mas, por outro lado, para ver veia, ele precisa injetar. Então, a única vantagem da ressonância é justamente essa. Se for um estudo de artérias, eu não preciso injetar contraste, tá? Então, saibam que essa é a vantagem da angiorressonância arterial, né, frente à tomografia, a angiotomografia, tá bom? E aí, outra coisa boa da angiorressonância é que você consegue reconstruir a imagem, tirar tudo, ó. Você tira osso, você tira parênquima, você tira tudo e deixa só os vasos. Vocês estão vendo isso aqui? Você tira tudo, deixa só os vasos. Eu vou mostrar aqui para vocês um exame ao vivo e a cores, né? Que às vezes ajuda. Vamos dar uma olhada. Esse exame, pessoal, inclusive, essa paciente tem um aneurisma. Não sei nem se eu devo mostrar isso agora para vocês. Mas eu vou mostrar só porque é para reconstruir, para vocês terem noção que a gente consegue reconstruir. Deixa eu ver aqui se eu dar uma aumentada aqui. Ó, isso aqui, pessoal, é uma dilatação enorme, né? Um aneurisma gigante, tá? Eu vou pegar outro exame para vocês, porque daí vocês se habituam com o normal, né? Vamos ver aqui se essa paciente é normal. Acho que é. Então, um instante. Então, ó, isso aqui é um exame de angiorressonância, tá? Esse exame de angiorressonância, eu posso reconstruir ele. Posso reconstruir as imagens. E aí a reconstrução da imagem é isso, ó. Vocês estão acompanhando isso aqui? Aqui, pessoal, eu só estou vendo as artérias desse paciente. Só estou vendo as artérias. E eu posso mexer nessas artérias, ó. Posso mexer na cabeça do paciente todinho, tá? Só para vocês terem um pouco de noção, isso aqui é anterior, isso aqui é posterior, isso aqui é em cima, é o cucuruto, e aqui é embaixo, tá? Para cá seria pescoço, tá certo? Eu tô vendo só os vasos da cabeça, bem do meio da cabeça, tá bom? Então, para vocês terem ideia que eu posso mexer nisso aqui, reconstruir, ó. Vir para frente. Num corte axial, eu estaria vendo desse jeito os vasos, tá? Num corte axial. Se eu reconstruir para coronal, seria todos os vasos estão juntos. É como se eu estivesse vendo um 2D do vaso aqui nessa foto, tá? O que está em cima, o que está embaixo, o que está do lado, o que está do outro, só consigo nesse plano, né, que eu estou vendo. Mas aí na hora que eu mexo, eu tiro as estruturas do meio e eu consigo avaliar ela tridimensionalmente. Isso é uma grande vantagem da ressonância, tá? Então, só para mostrar que a gente consegue fazer isso num clique. Tá? Num clique a gente vê isso. Vou voltar aqui para a aula para vocês, para agora a gente mostrar onde que estão as artérias, onde que estão as veias, tá? Opa, alguém pediu para entrar, deixa eu ver aqui se é aqui ou se... Ah, pronto, Isabelle. Pronto. Seja bem-vinda, Isabelle. Vamos voltar então aqui. É só para vocês terem noção de onde é que surgiu isso aqui, tá? Isso aqui é uma sequência específica que chama 3D TOF. Não vou cobrar isso de vocês jamais numa prova, tá? Mas só para vocês saberem que é uma sequência que ela visualiza fluxo rápido. Tudo que é fluxo rápido fica branco nessa sequência. Eu não preciso de contraste para ver nada daqui, tá? Então, isso aqui é uma reconstrução. É aquela reconstrução que eu mostrei para vocês, tá? Isso é uma angiorressonância. Agora vamos para a angiotomografia. A angiotomografia, pessoal, qual é a vantagem dela? Né? A vantagem dela é que ela permite que você veja cálcio dentro da artéria. Então, se você tiver com cálcio dentro da artéria, se o motivo do seu entupimento foi porque tem um bolo de cálcio lá, um trombo todo calcificado, que é um tipo de trombo, eu consigo dizer, esse trombo é de cálcio. Ou então, não, esse trombo é de gordura. Existem esses dois tipos de trombo, tá? O trombo geralmente ou ele é cálcico, é de cálcio, ou ele é feito de gordura. Às vezes ele é misto, ele é cálcio e gordura. Mas é importante eu saber a etiologia do trombo para poder tratar o trombo, tá? Então, a vantagem da angiotomografia é essa. Eu consigo dizer, isso aqui é cálcio, isso aqui é gordura. A ressonância, não. Eu só digo assim, tem um trombo aqui. Tem um trombo,
Não sei do que é, mas tem um trombo, tá certo? Então, essa é a única vantagem da angiotomografia. Mas a angiotomografia, ela tem contraste e ela tem radiação, tá bom? Quando eu disse que a única vantagem da angiotomografia, eu minto. Existe uma outra grande vantagem dela, que é o menor tempo de exame, tá? Menor tempo de exame. É muito rápido. Você fazer uma angiotomografia, você demora também uns 30 segundos. É muito rápido, tá? Então, você faz um estudo todo da cabeça. Você faz uma tomografia de crânio com angiotomografia arterial e venosa, você demora ali no máximo 2 minutos. Você demora 2 minutos porque tem um tempo do contraste circular na cabeça para chegar nas veias, sabe? Então, por isso que a gente dá um tempinho, dá uns 2 minutos. Mas se for só anjo arterial, dá um minuto no máximo. Então, você adquire o exame muito rápido. Fazendo a tomografia de crânio com a anjo arterial, dá 1 minuto. Então, isso aí é fantástico. Num contexto de AVC, né? É fantástico. Isabela levantou a mão, né, Isabela? O que é que você quer perguntar, querida? Era justamente isso, sobre o contexto de AVC, assim. Eu sei que o padrão, assim, é pedir primeiro uma tomografia. Aí, em qualquer situação, né, a tomografia seria o padrão ouro, justamente por conta não só do tempo, mas também de ela falar o tipo, né? Tipo, isso dá um direcionamento maior até para o tratamento. Isabela, na verdade, o que mais, a principal função, assim, a principal diferencial no contexto de AVC é o tempo, sabe? O tempo é tudo. Então, o tempo é tudo. Imagine que tempo é cérebro. A cada segundo que está entupido lá o cérebro da pessoa, milhões de neurônios morrem. A cada minuto, 2 bilhões de neurônios morrem. Então, assim, você não tem tempo a perder. A pessoa que está tendo um AVC, você não tem tempo a perder, entendeu? Então, tomografia sempre, tá certo? Por conta disso. E aí, uma grande função também da tomo é porque é muito fácil de diferenciar se o AVC é porque explodiu sangue dentro da cabeça da pessoa, que seria o AVC hemorrágico, do que se é um AVC isquêmico, né? Então, assim, tem sangue ou não tem? Então, você saber isso aí faz toda a diferença no tratamento, tá certo? Mas também a questão do trombo é muito importante, tá? No caso, se pede uma angio-TC ou angiotomografia, Isabela, protocolo AVC é sempre tomografia de crânio. Viu se tem sangue ou se não tem sangue, começa a tratar. Começa a tratar, porque tempo é cérebro. Durante o tratamento, o paciente está dentro da sala de tomografia. Olha que interessante, ele não está no pronto-socorro, volta para o pronto-socorro, não. Ele fica dentro da sala de tomografia. Começa o tratamento dentro da sala de tomografia, tá? Começou a tratar, viu que era isquêmico, começou a tratar, aí faz a angiotomografia. Sempre tem angiotomografia num protocolo AVC. Só que primeiro você faz a TC sem contraste, diferenciou se é isquêmico ou hemorrágico. Se for isquêmico, você trata dentro da sala e aí você faz a angiotomografia. Tudo nesse contexto para ser muito rápido, tá? E aí, dentro desse mesmo contexto, se você tiver um trombo numa artéria muito importante, você vai ter que fazer uma trombectomia. Trombectomia é tirar o trombo. Tirar o trombo. E é por isso que a gente vai ver essa aula hoje. A gente vai identificar os lugares que são artérias de grande calibre, tá? Justamente pensando lá no AVC, já estamos pensando adiante. E está pensando agora no básico, não. A gente vai mostrar o básico para vocês, mas para vocês entenderem onde que você vai olhar quando você estiver diante de uma situação dessa, tá certo? Então, o que é que você vai pensar, né? Resumo da ópera. Ressonância de crânio, angiorressonância. Vantagem. A vantagem é que um paciente que tem insuficiência renal, ele não vai precisar administrar contraste para ver as artérias. É o que eu faço no protocolo AVC? Não. A angiorressonância, ela é guardada para casos muito específicos dentro do AVC. Não pense nela agora para AVC. Lá, quando a gente vai no S6, a gente vai pensar quais são as situações que a gente vai pedir de ressonância, tá? Mas é um exame que demora. Você não vai pedir ele numa situação de emergência. Tomografia, angiotomografia, esse sim. Menor tempo de exame, consegue diferenciar qual o tipo de trombo.
se é gordura ou se é cálcio. Pense nisso. Pronto, é isso aqui que eu quero que vocês saibam. Mas ele injeta contraste, tá? Injeta contraste, tá certo? Então, vamos seguindo. Então, aí, só para vocês verem uma reconstrução de angiotomografia. Percebam que eu também consigo reconstruir, ó, colocar todos os vasos aqui. Mas aqui tá junto, artéria e veia, tá? Aqui tem veia aqui atrás, eu tô vendo veia também. Isso aqui é veia, tá? É só pela topografia que eu sei. Eu memorizo onde que estão as veias, eu sei. Isso aqui é artéria, essa região mais central do cérebro é artéria, tá? E perceba que tem calota, tem osso, tá? Então, atomo, a gente tem esse problema, né? Um pouco de problema, mas não é uma coisa, né, que também vai nos matar. A gente vê o osso, tá? Na ressonância, olha só, a gente consegue tirar o osso, tá? Mas no final das contas, ambos os exames são excelentes. Excelentes. Os dois são excelentes, tá? Professora, então, diga, querida. Dá para você fazer os dois exames ao mesmo tempo? Tipo assim, enquanto você faz uma tomografia da cabeça, você faz uma angiotomografia. Enquanto você faz uma ressonância, você faz uma angiorressonância. Perfeito, Beatriz. Adorei sua pergunta, querida. Geralmente a gente faz seguindo, um seguido do outro. Você adquire primeiro a tomografia de crânio e depois você faz a angiotomografia de crânio. E isso no contexto do AVC. Mas a pessoa pode fazer só angiotomografia de crânio? Pode. O médico não está querendo ver só as artérias, ele não está querendo dar muito foco ao que tem dentro do parênquima, ele faz só a angiotomografia de crânio, pode ser feito, tá? O mais comum é pedir tomografia de crânio e angiotomografia de crânio, ou ressonância de crânio, mas angiotomografia, angiorressonância de crânio. O mais comum é você avaliar também o parênquima, né? Porque tem muita doença no parênquima, né? É muito raro você pedir só a angio. Mas às vezes o paciente já fez recentemente uma ressonância de crânio. Ele fez há 2 dias atrás uma ressonância de crânio. E aí você, no seu laudo, você indicou para ele fazer uma angiorressonância. Daí, naquele dia que ele vem só fazer a angio, tá certo? Mas geralmente o paciente ele não estuda só os vasos. Ele estuda o parênquima, as estruturas diversas que tem dentro do crânio e também vai estudar os vasos, tá certo? Mas sim, é possível fazer um ou só o outro, tá? Mas geralmente o protocolo ideal é você estudar tudo, tá? Respondi tua pergunta? Sim, muito obrigada. Show! Então vamos lá, pessoal. Tudo na vida começa de um lugar, né? Tudo na vida começa de um lugar. Não adianta eu chegar aqui para vocês e mostrar a vascularização da cabeça. Infelizmente, ou felizmente, porque vocês já vão usar isso aqui daqui a pouco, a gente tem que olhar os vasos quando eles saem do coração, tá? Então, o nosso local, né, ponto zero do corpo, para vaso é o coração. É o ponto zero do corpo, tá? Então, imagine que você tem o coração. Na hora que tem a saída, vocês sabem que o sangue sai da aorta, né? Ele vai para a aorta, tá certo? Então, tem o coração, o sangue vai para a aorta. Na hora que o sangue vai para a aorta, existe uma saída de 3 vasos aqui, diretamente. Isso aqui é a aorta, tá? Esse vaso que está passando aqui embaixo, que a gente está vendo, eu vou até pegar a canetinha e mostrar para vocês. Esse vaso que está passando bem aqui, ó, bem aqui, é a aorta, tá? Essa região aqui é a aorta. Tudo isso aqui, tudo isso verde. Isso aqui é a aorta. Mais precisamente, a crosta da aorta. A crosta da aorta, mais precisamente. Mas saibam que isso é a aorta, tá? Então, a gente vai estudar isso daqui a pouco. Lá quando a gente vai vendo cardio, a gente vai estudar a anatomia do tórax. E vocês vão lembrar que vocês viram isso já agora na parte de neuro, tá? Então, isso aqui é a aorta, tá? Da aorta, saem 3 vasos. Esse e esse, tá? 3 vasos. O primeiro vaso que sai é esse. Ele chama tronco braquiocefálico. Tronco braquiocefálico. O tronco braquiocefálico, ele é um vaso de maior calibre, ó. Perceba que ele é mais grosso do que esse e esse. Por quê? Porque ele vai se dividir em carótida comum e em subclávia. Aqui, esses outros 2 seguintes é justamente a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. Então, percebam, o tronco braquiocefálico, ele é a soma desse com esse, que é justamente esses dois. Só que do lado direito existe o tronco braquiocefálico.
Não sai subclave esquerda nem carótida comum esquerda. Elas, na verdade, saem juntas, num tronco único, o tronco bracocefálico. O tronco bracocefálico, então, vai se dividir em subclávia direita e artéria carótida comum direita, tá? Então, ele se divide aqui, ó. Tá vendo? Vocês perceberam isso aqui, pessoal? Ficou claro? Sim. Já... Professora, tem algum motivo específico para acontecer isso? Tipo, essa diferença anatômica dos dois lados aí? Querida, eu te confesso que eu não sei se teve um motivo, sabe? Eu só sei que é assim, a gente pode até estudar, né? Ver se existe um motivo embriológico para tal. Confesso que eu não sei. Vamos ver se existe algum artigo escrito, né? Vamos procurar, tá? Prometo que na próxima aula eu procuro, tá? Vamos tentar procurar também, porque se você encontrar, quem sabe, né? A gente não aprende junto, né? Então, assim, do lado direito sai o tronco bracocefálico. Tá? O tronco bracocefálico ele vai se dividir em carótida comum direita e subclávia direita. Beleza, galera? O segundo vaso que sai aqui, ó, carótida comum esquerda. Carótida comum esquerda, ó, esse vaso que eu pintei aqui de verde. E o terceiro vaso que sai, artéria subclave esquerda. Tá? Então, percebam que o tronco bracocefálico é a soma da carótida comum direita e da subclave direita, tá? Vamos lá. A carótida comum, ó, que é esse vaso aqui, ela se bifurca em carótida interna e carótida externa. A carótida interna e carótida externa. Mesma coisa aqui desse lado, ó. Carótida comum se bifurca em carótida interna, carótida externa. É justamente nessa bifurcação, pessoal, que acontecem a maioria dos trombos. Justamente nessa bifurcação. Vocês já vão aprender que sempre no nosso corpo, onde tem bifurcação, é onde as placas gostam de ficar, tá certo? Então, placa de gordura, placa de cálcio, não gosta de turbilhonamento. Como tem uma divisão, vai existir um turbilhonamento. É por isso que as placas gostam desses lugares de bifurcação, tá certo? Então, visualizaram? Carótida comum direita, carótida comum, desculpa, interna e externa. Interna e externa. O nosso foco na aula de hoje é só na carótida direita, tá? A gente quer a interna direita, desculpa, e a interna esquerda. Tá? Então, a gente vai focar na interna, tá? Por quê? Porque a interna vai ser a artéria que vai vascularizar a região anterior do nosso cérebro. Então, todo o nosso cérebro, a região anterior, ela é vascularizada através das artérias carótidas internas. Tá? Então, as artérias carótidas internas, essas daqui, ó, que eu continuei pintando, ó, elas vão entrar lá no nosso cérebro. Elas vão irrigar a região anterior do nosso cérebro. Na verdade, a maior parte do nosso cérebro é irrigada pelas carótidas internas, tá? Através de uma bifurcação que vai acontecer lá em cima, entre cerebral anterior e média. A maioria do nosso corpo aí, né, é irrigada por isso aqui. Então, perceba como essa artéria ela é fantástica, tá? Então, qual é o caminho da carótida interna? Primeiro você tem a aorta, vai bifurcar, vai chegar aqui em tronco bracocefálico. O tronco bracocefálico se divide em subclávia e carótida comum. Carótida comum se bifurca em carótida interna, carótida externa. Carótida interna vai subir, tem alguns segmentos aqui de carótida, e até que ela vai chegar lá em cima no nosso cérebro e vai se bifurcar em cerebral anterior, cerebral média. Beleza? Dominado. Vou agora para o outro lado, tá? O outro lado é tudo igual, só que não tem tronco bracocefálico. Então, a carótida comum, ela já sai aqui do arco aórtico, e aí ela vai se bifurcar bem aqui em carótida externa, carótida interna. Carótida interna vai subir aqui, igualzinho do outro lado, vai subir, passa por alguns nomes de segmentos e vai se bifurcar aqui lá em cima em cerebral média, que é a que vai para o lado, e a anterior que vai para cima, tá? Só para vocês saberem disso. Ok, professor, acabou essa parte de carótida, acabou. Agora eu quero focar na circulação posterior.
como é que é a circulação posterior? A circulação posterior vem das vertebrais, das artérias vertebrais, ó. As artérias vertebrais são essas daqui que eu estou pintando, ó. As artérias vertebrais, elas vêm aqui por trás, certo? Então, da onde que está surgindo a vertebral? Ó? Vou pintar aqui ela. A vertebral, tanto direita como esquerda, sai da subclávia. Então, elas estão saindo da subclávia, tá certo? Então, a vertebral, ela vem da subclávia esquerda, diretamente da subclávia esquerda, ou então, existe o tronco bracocefálico, e aí vai bifurcar em carótida comum, ou então, subclávia continua subclávia, e dela sai, o primeiro ramo é a vertebral, tá certo? Então, o primeiro ramo da artéria subclávia é a vertebral. Então, para vocês terem isso, tá? Então, a circulação posterior, ela vem toda da vertebral, tá? Das artérias vertebrais, são essas daqui, ó. As artérias vertebrais, elas vão entrar dentro do cérebro e elas vão se juntar em uma única artéria, que chama artéria basilar. Essa artéria aqui, ó, artéria basilar, tá? Então, eu vou seguindo aqui novamente. Vertebral esquerda, ela dá umas voltas aqui. Aí tem V1, V2, V3, V4 é quando ela chega dentro do crânio. Essa partezinha aqui que eu estou pintando é V4. Então, quando ela se junta com a outra vertebral, chama artéria basilar, tá? Então, a circulação posterior, ela vem das vertebrais. As vertebrais vão dar a basilar e a basilar vai dar as cerebrais posteriores, tá? As vertebrais, elas vão dar alguma vascularização no cerebelo, tá certo? A basilar também dá circulação no cerebelo. A basilar dá circulação no mesencéfalo, no tronco. Vem toda a basilar. O tronco, que é o que mantém a gente vivo, vem da basilar, tá? Então, assim, você vê como a basilar é importantíssima, tá? E aí, por que eu falo tudo isso, pessoal? Porque a pessoa pode fazer, por exemplo, AVC aqui na basilar. Então, você já sabe que foi algum trombo que veio de circulação posterior, por exemplo, né? A pessoa faz um trombo lá na cerebral média, você sabe que o problema era na carótida. Então, existe chance de ser aquele entupimento aqui da bifurcação, que às vezes faz uma placa. Eu falei para vocês que às vezes na bifurcação das carótidas a gente forma placa. Então, você vai olhar o Doppler, vai fazer um Doppler aqui cervical para ver justamente as carótidas, tá? Você pode fazer um Doppler, você pode também fazer uma angiotomografia ou uma angiorressonância do pescoço, tá? É justamente esse exame. Esse exame que a gente está vendo é uma angiorressonância do pescoço, tá? Percebam que eu tirei todo o osso, ó, e tenho aqui só reconstrução tridimensional de vaso, né? Então eu vejo muito bem de forma tridimensional os vasos do pescoço também se eu fizer uma angiorressonância cervical. Ou eu posso também estudar por uma angiotomografia cervical, tá bom? Justamente para visualizar todo esse trajeto. Pessoal, imagine que a pessoa tem um trombo bem aqui, ó, bem aqui. O trombo foi bem aqui, certo? Carótida, pegou a carótida interna toda. O que é que vai acontecer lá em cima? Toda a circulação anterior do lado esquerdo vai morrer. Toda a área do cérebro que é irrigada pela circulação anterior vai morrer. Vocês entenderam? Então, por isso que é importante a gente estudar o pescoço. Porque se a rolha foi aqui embaixo, é muito mais grave, tá? Então, beleza, galera? Ficou claro essa parte aqui do pescoço? Ó, existe aqui outras reconstruções, tá? Isso aqui tem tudinho lá naquele atlas de anatomia do Neuroradiologia Integrada. Não sei se vocês conseguiram entrar nesse site, mas tem lá um capítulo de vascularização que tem essas reconstruções aqui tudinho, ó. Tá certo? Mostrando aqui o tronco, carótida comum, bracocefálico, ó, artéria carótida comum direita, subclávia direita, tá? Vertebral esquerda, vertebral direita, arco aórtico, tá certo? Tudo bonitinho, tá? E aí aqui em cima, quando bifurca, né? Isso aqui seria a carótida interna direita, né? Artéria carótida interna direita, ó, tá subindo. Eu só quero que vocês olhem para ela, tá? Eu não tô falando nada de externa, não. Tá? Eu quero que vocês olhem sempre para a interna, tá? O objetivo do S1 é interna.
porque eu quero que vocês avaliem a irrigação anterior do cérebro, tá? Uma coisa mais enxuta, não tem nada para vocês ficarem viajando no restante, não, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Outro tipo de reconstrução, né? Então, essa que vem aqui mais para o meio, medial, geralmente é a interna, ó. Aqui é um pouco mais externa, geralmente que é externa, né? Que é lateral, é a externa. A interna costuma ser mais medial, tá bom? Então, interna é mais medial. E aí, pessoal, a gente vai chegar lá no polígono de Willis. Chegamos na parte do cérebro que é para vocês entenderem a anatomia, tá? Então, isso aqui é um esquema, uma ilustração bonitinha para vocês estudarem o polígono de Willis. O polígono de Willis, ele é importantíssimo, tá certo? O polígono de Willis, ele é responsável por comunicar os hemisférios, ele comunica a vascularização dos hemisférios através dessa região aqui, que é o nome do artéria que comunica. Então, se ela comunica, ela é a comunicante anterior, a artéria comunicante anterior. A artéria comunicante anterior, ela comunica o lado direito do cérebro com o lado esquerdo do cérebro, tá? Então, quem tem uma artéria comunicante anterior boa, numa situação que a pessoa entupiu aqui desse lado, ó, ela entupiu esse lado aqui, fez uma rolha. O que é que você ia imaginar? Que ia morrer todo o hemisfério anterior dela, né? Tudo anterior ia morrer. Ah, professora, mas ela tem a comunicante anterior. Exatamente. Então, ela foi salva pelo gongo. Foi salva pelo gongo. Porque o lado direito pode muito bem dar uma ajudadinha do lado esquerdo. E ela pode não sofrer tanto, entendeu? Ela pode não sofrer tanto. Ah, mas aí eu tô tranquilo, porque tem só essa artéria. Não, pessoal. Tem muito fluxo vindo da carótida. Então, ela dá só uma ajudada. Mas ela não vai salvar completamente a pátria, entendeu? Então, saiba que ela é fundamental, tá? Algumas pessoas não têm essa artéria. Olha que mazela. E aí elas sofrem muito se tiverem um AVC de um hemisfério ou de outro, porque não existe como melhorar essa vascularização. Voltando para o polígono de Willis, né? Deixa eu tirar daqui. Voltando para o polígono de Willis, né? Vamos agora. A gente estudou essa parte aqui, que é a circulação posterior. Eu vou tentar mostrar para vocês nesse desenho o que foi que a gente estudou, tá? Então, isso aqui é a vertebral, ó. Isso aqui é a artéria vertebral direita. Essa daqui é a artéria vertebral esquerda, tá? A artéria vertebral direita e a artéria vertebral esquerda, elas vão lançar aqui um ramo, tá? Que é o ramo paica, que chama. É a paica, que é um nome feio, né? Em inglês fica pica, tá, pessoal? Para vocês decorarem, tá? Então, em inglês é pica. Póstero inferior cerebellum artéria. Então, é a artéria cerebelar póstero inferior. Ela vai irrigar toda a região póstero inferior do cerebelo. Então, isso aqui vem da vertebral de cada lado, ó. Vertebral de cada lado tá dando isso. Esse raminho que forma bem aqui, ó, que tá vindo aqui também da vertebral de cada lado, é a artéria espinhal anterior. Ela vai irrigar a coluna, a medula. Medula. Olha só a importância dessa artéria aqui. Artéria espinhal anterior, né? Vem da vertebral, tá? Aí vamos lá. As vertebrais, elas se juntam e vão para basilar. Aqui é a artéria basilar, ó. Basilar. Percebam que saem alguns raminhos aqui, tá? São ramos que vão também irrigar cerebelo. Esses ramos aqui estão saindo para irrigar cerebelo, esses dois aqui. Esse aqui está irrigando, são artérias lenticulares, que elas irrigam a própria ponte, esses pequenininhos, tá? E, por fim, o último ramo que sai aqui, ó, é a artéria cerebelar superior. Esse aqui é cerebelar superior. É a que vai irrigar a porção superior do cerebelo. Cerebelar superior, tá? Então, isso aqui irrigou tudo que era cerebelo, tronco, medula. Olha só, essa região aqui, pessoal, importantíssima, né? E aí, finalmente, chegamos no polígono de Willis. O polígono de Willis é o topo da bifurcação da basilar. A basilar se bifurca em cerebral posterior esquerda, cerebral posterior direita. Então, esse ramo aqui maior, mais importante, vai irrigar o quê? Vai irrigar a região occipital, lá posterior do cérebro. Região occipital do cérebro, tá?
e um pouquinho de parietal também, tá? Então, assim, para vocês terem noção do que essa artéria vai irrigar. Ela vai irrigar apenas a vista, tá? Então, assim, visualize o problema, a dimensão do infarto, né? Um trombo aqui, tá? Graças a Deus não é muito comum um trombo aí, tá certo? Mas, infelizmente, é relativamente comum trombo na basilar, tá? E aí, pessoal, trombo na basilar é um filme que eu vou pedir para vocês assistirem. Como é que é? A Borboleta e o Escafandro. Não sei se você... Vou escrever aqui. Vou escrever o nome do filme que vocês vão assistir na Semana Santa. Nossa Senhora. Cadê aqui? Onde é que tem aqui o... Tô sofrida para encontrar o chat. Gente, cadê o chat, gente? Que é isso? Nossa, aqui. Ali do lado cega. do horário. Ave Maria. O Escafandro e a Borboleta. É o filme que vocês vão assistir aí. Tem tudo a ver com AVC na artéria basilar. Pessoal, eu tô com um vizinho aqui no meu prédio que teve um AVC na basilar, pessoal. E aí é sofrido, viu? Eu não vou falar do que é que acontece. Próxima aula a gente vai discutir o que é que vocês vão descobrir, vão colocar aí no Google o que é que acontece com o AVC na basilar. É justamente o que acontece com a pessoa do filme, tá? Então, o AVC na basilar é isso, tá? Então, infelizmente, não é incomum esse AVC, tá certo? Então, beleza, pessoal. Circulação posterior, revisando. Circulação posterior. Artéria vertebral direita, artéria vertebral esquerda, basilar, tá? O topo da basilar lá em cima, bifurcação artéria cerebral posterior direita, artéria cerebral posterior esquerda. Antes das vertebrais se encontrarem com a basilar, vai ter a paica, né, que é a artéria cerebelar postero inferior, vai ter a artéria espinhal anterior, tá, que é responsável por irrigar a medula. Tá? Vão ter outras artérias que vão irrigar aqui a parte de cerebelo, de tronco, né, bulba, essas coisas. E essa última aqui, antes da cerebral posterior, é a cerebelar superior. Ela vai irrigar a parte superior do cerebelo, tá? Beleza. Então, isso tudo vem da onde? Vem da subclávia, tá? Subclávia esquerda daqui, subclávia direita daqui, tá certo? Então, isso é circulação posterior. O que é circulação anterior? Circulação anterior é a carótida. Isso aqui é uma curvinha que a carótida faz, tá? Carótida interna, ó. A carótida interna, ela se bifurca em cerebral anterior e cerebral posterior. Cerebral anterior, cerebral posterior. Beleza? Então, a cerebral anterior vem para cá, vai irrigar a parte anterior do cérebro e mais medial do cérebro. Ela irriga a região anterior e medial do cérebro. E a artéria cerebral média irriga a maior parte do cérebro. Irriga grande parte da região frontal, temporal, parietal, núcleo capsular. É desastroso o AVC na cerebral média. Desastroso, tá? E, infelizmente, é relativamente comum, tá? Então, a cerebral média é a principal artéria do nosso corpo, é a principal, e é a que a gente tem mais medo de quando tem trombo aqui, tá? Então, o trombo na cerebral média é uma catástrofe. Por quê? Porque toda a região... Veja só, giro frontal inferior do lado esquerdo, responsável pelo quê? Área de Broca. Área de Broca morre, se você tiver isso aí. Giro temporal superior esquerdo, responsável pelo quê? A área de Wernicke, a área da fala, sensitivo da fala, morre. Que mais? Tem grande parte de fibras, né, do trato espino-talâmico que passam nessa região. Então, você fica com hemiparesia. Metade de um lado fica paralisado, metade do lado direito fica paralisado, né? Você vai ter desvio da rima. Tudo isso aí, um AVC de cerebral média. Cerebral média, principalmente se você é destro. Se você tem um AVC do lado esquerdo, na cerebral média, é muito ruim, porque é como você se comunica com o mundo, né? Então, a sua compreensão do mundo está no lado esquerdo do seu cérebro, se você é destro, né? Então, se você tem um trombo aqui,
você não vai conseguir se comunicar com o mundo, entender o mundo. Então, é muito grave, tá? Se você é canhoto e você tem um AVC aqui, a mesma coisa, porque o seu hemisfério dominante seria o lado direito, tá certo? Então, assim, veja só, pessoal. Eu falei que existe a comunicante anterior, que ela é responsável por quê? Por juntar, né? Por ajudar um hemisfério de um lado, o hemisfério do outro, eles conseguem se incluir. Alguém pediu para entrar? Não sei. Só uma pergunta, professora. Diga, Vitor. Só para relembrar, se eu tenho um problema no hemisfério esquerdo, afeta o lado direito. Perfeito. Certo, só para ter certeza, para anotar aqui. Perfeito, Vitor, perfeito, exatamente, porque as fibras, elas trocam lá na decursação das pirâmides, né? Então, elas passam para o lado contralateral. Então, por isso que a pessoa, por exemplo, que tem um AVC do lado esquerdo, ela paralisa o lado direito, entendeu? Porque Obrigado. justamente essa troca de informação nos hemisférios, né? Que cruzam as fibras na decursação das pirâmides, tá? Então, aí, só para concluir, né? Então, a gente tem a artéria comunicante anterior. É importante, pessoal, essa artéria? Alguém levantou a mão. Manuela. Manu. Eu Diga, ia querida. perguntar pela AICA, eu acho que é esse o nome, né? Paica. Tem a AICA, Eu não estou te escutando bem, sou só eu. Também não estou conseguindo escutar bem. Eu acho que é problema de... Quer escrever? Quer escrever? Eu acho que ela está perguntando da AICA, porque tem a PAICA e tem a AICA. Sim, Eu acho que ela quer eu saber da de AICA. vocês. A AICA é essa primeira aqui, ó. AICA, tá? A AICA é essa artéria aqui. Ela é ela irriga a região ínfero-anterior, tá certo? Então, essa artéria aqui é a AICA, tá? Então, essa daqui é a PAICA, essa é a AICA e essa daqui é a cerebelar superior. Então, todo o hemisfério, toda a região do cerebelo é irrigada por essas três artérias, tá? E essas outras aqui, isso aqui vai irrigar a região de tronco, tá? Tronco, bulbo, a região principal do nosso cérebro, né? Literalmente, tá? Então, o tálamo é irrigado por isso aqui, pessoal, por essas artérias aqui, ó. São as tálamo perfurantes. O tálamo é irrigado por circulação posterior através da basilar, tá? Então, essas artériazinhas aqui são as tálamo perfurantes. Elas irrigam também o tálamo. Então, só para vocês saberem, tronco, tudo que é região posterior e o tálamo são irrigados por circulação posterior, tá certo? Beleza? Ficou claro, querida? Eu não tinha falado mesmo da AICA, tá? Mas aí você perguntou, tá aqui a AICA. AICA, tá? PAICA, AICA e cerebelar superior, tá bom? Então, assim, só voltando aqui. A comunicante anterior é importante ou não é, pessoal? A Vitória tá balançando a cabeça, né, Vitória? Pronto, obrigada, Vitória. E aí, pessoal, existe a comunicante posterior, pessoal, que eu ainda não tinha falado dela, ó. Essas daqui são as comunicantes posteriores. As comunicantes posteriores são duas, não são só uma, são duas. E elas ligam circulação anterior da carótida com cerebral posterior. Então, a comunicante posterior, ela se comunica aqui junto com a cerebral posterior e ela vai dar esse segmento aqui que chama segmento P2, tá? Eu não estou falando para vocês desses números, mas existem alguns números. Essa porção mais anterior, assim, mais medial da cerebral posterior é P1. Depois que se junta com o comunicante posterior, vira P2, tá? Mas eu não quero entrar nesses detalhes, não, que eu acho que não agrega nessa fase de vocês, não, tá? Beleza, então saibam que existe uma comunicação entre a circulação anterior do cérebro com a circulação posterior, que pode ser muito útil. Já pensou, pessoal? O seguinte, imagine você que a pessoa teve Deixa eu só ver o que é isso, que voltou, foi tudo aqui. Pronto. Imagine você que a pessoa teve um AVC, vamos voltar aqui para cá, para essa representação. Você imagine que ela teve um trombo bem aqui, ó, na carótida interna, tá? Trombo na carótida interna esquerda, tá? E aí, o que é que você imaginaria? Que toda essa região anterior do cérebro iria morrer, né? Faz sentido. Mas a pessoa tem uma comunicante anterior patente.
Então, o fluxo do lado direito vai conseguir passar um pouquinho para o lado esquerdo, beleza? E perceba que ela também tem outra chance. Se ela tiver essa artéria comunicante bem gorda, ela também vai conseguir ser nutrida pela circulação posterior para essa região, entendeu? Então, essas comunicações, elas podem ser úteis. Eu digo que podem porque é no contexto de você estar tendo um AVC naquela região que eu falei para vocês. Mas, pessoal, existem outros tipos de AVC. Vocês já ouviram falar de arritmia cardíaca? Já, professor. Às vezes a pessoa tem um ritmo cardíaco que não é regular. Não é tum-tá, 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 tum-tá. O ritmo às vezes é assim. Tum-tum-tum-tá. Tum-tum-tum-tum-tum-tá. Tá. Tum-tum-tum-tum-tum. Tá. Tum-tum-tum. Parece uma escola de samba. Sei que diabo é isso, né? Não tem nem um ritmo. Então, assim, é um ritmo totalmente assincrônico. O nome disso é fibrilação atrial. Fibrilação atrial. Fibrilação atrial, tá? Então, o nome dessa doença, dessa condição é fibrilação atrial. Nessa condição, pessoal, o coração ele não consegue bombear adequadamente o sangue e começa a formar trombo dentro do sangue, dentro do coração, um monte de trombo dentro do coração. O coração fica cheio de coágulo. As meninas vão saber o que é coágulo, menstruação. Menstruação forma os coágulos. Pronto, aqueles coágulos horríveis dentro do coração da pessoa. Aquilo vai prestar? Não vai. Dá problema, né, pessoal? Para não falar um palavrão, né? Dá M, né? Então, assim, imagine que tem um monte de coágulo no seu coração. Deus o livre, você não, do paciente, né? Tem um monte de coágulo no paciente, no coração do paciente, e o coração está bombeando. O que é que vai acontecer? Vai coágulo para todas as partes do cérebro, né? Todas as partes do cérebro. E aí, pessoal, às vezes, por conta dessas comunicações, o coágulo ele tinha entrado aqui de um lado, mas ele vai lá para trás do cérebro porque tem a comunicante posterior patente. Aí ele entrou ali, o objetivo dele era entrar na comunicante, na carótida direita, né? Mas aí ele vai para o lado esquerdo do cérebro, porque ele tem a comunicante anterior patente, e ele vai para a circulação posterior, porque ele tem a comunicante posterior patente. Entenderam? Então, às vezes, nem sempre é obrigatório você ser uma coisa boa dessas comunicantes. Às vezes, ter a comunicante muito patente pode ser ruim, tá? Então, não existe nem sempre nem nunca. Tudo é uma questão de tá dentro do contexto. Só um instante, pessoal. Só um minutinho. Porque eu tenho lá dentro do banheiro, porque eu mandei a mensagem que eu para saber se podia entrar. Vixe, nisso eu vou esperar um pouquinho. Pede para ele esperar um pouquinho, tá? Não posso, não. Ok, pessoal, desculpa aqui, tá? Interrupção. Vamos lá, galera. Então, indo para a questão... ficou claro, pessoal, isso que eu falei para vocês? Ficou claro? Então, nem sempre a comunicante ela pode fazer coisa boa, às vezes ela faz coisa ruim. Se eu tiver dentro desse contexto aí de fibrilação atrial, que você tenha um coágulo, não é exatamente um trombo, é um sangue que está meio quase para coagular, ele é meio gordo, é um sangue que não está fino, é um sangue que está meio grosso, tá? Então, nesse contexto, você pode ter um monte de AVC na pessoa, não tem condição, tá? Só porque o fato de ter comunicação de um lado para o outro, o trombo entrou do lado, na carótida interna. Mas, quando ele chegou lá na frente, ele encontrou a comunicante anterior. Vixe, vou para o lado esquerdo. Aí vai lá e trombosa também no lado esquerdo. Vixe, vou para a comunicante posterior. Vai lá e faz trombose no cérebro inteiro. Entendeu? Então, nesse contexto, não é legal, beleza? Então, vamos continuando aqui, né? Isso aqui é o esquema do polígono de Willis, tá? Que artéria é essa, galera? Comunicante anterior. Muito bem. Que artéria é essa? Comunicante posterior. Perfeito. Que artéria é essa? Cerebral média. Não. Ou superior. Anterior. Boa, anterior, tá? Essa daqui é a média. Essa daqui é a média, tá? Que artéria é essa? Cerebral Posterior. Posterior.
tá? Então, aqui. Então, existe a cerebral anterior, a cerebral média e a cerebral posterior. Perceba que a posterior vem da basilar, né? Posterior vem da basilar, tá certo? E aí, só para mostrar para vocês onde que irriga cada artéria, tá? Aqui, ó, essa área verdinha é fácil de ver, que é a circulação posterior, vem toda ali da cerebelar superior, vem da aica, vem da paica, vem daquelas artérias que irrigam a região, né, de tronco, tá certo? Então, vem ali da circulação posterior de vertebral e basilar, tá certo? Essa região aqui, pessoal, ó, é irrigada pelo quê? Opa. Pela cerebral posterior. A cerebral posterior irriga essa, tá certo? Cerebral posterior irriga toda essa região aqui, tá? Beleza? Região da vista, tá bom? Essa região aqui, ó, é irrigada pelo quê? Cerebral anterior. Perfeito. E essa daqui? Cerebral médio. Média, tá? A média também irriga isso aqui, ó. A média irriga isso aqui, tá? Cerebral média irriga isso aqui. Ela lança outros ramos, tá? Que vão acabar irrigando isso aqui. E o tálamo? O tálamo é disso aqui tudo, ó. O tálamo vem da basilar, tá? O tálamo é a circulação posterior. Então, o melhor seria esse meu desenho ser assim, ó. Tá certo? Circulação posterior, beleza? Daqui para cá, circulação média, né? Essa região aqui. E aqui anterior, beleza? Professora, Diga. quando você fala, tipo, posterior, né, da parte do tálamo, é da cerebral posterior, né? Cerebral posterior, mas eu não tenho absoluta certeza se não tem outro ramo que irriga, além da... Eu sei que ela vem da basilar. Eu não tenho certeza se é a própria cerebral posterior que faz isso não, tá? Não tenho absoluta certeza se é a própria cerebral, mas eu sei que é um ramo da basilar. Eu não tenho certeza se é a cerebral posterior, tá certo? Mas saiba que ela vem de circulação posterior, tá bom? Essa região aqui mais cortical, sim, essa circulação, essa região cortical é cerebral posterior, tá? Cerebral posterior, tá bom? Que mais? Vamos, deixa eu ver se tem outra imagem aqui legal. O polígono de Willis novamente, ó. Isso aqui vocês já estão, é craque, tá? Então, ó, isso aqui são artérias pontinas, tá? Artérias pontinas que vão irrigar a ponte. Olha aqui, ó, cerebral superior, cerebelar superior, cerebral posterior, cerebral média, cerebral anterior, comunicante, né? Ele faz o polígono, o nome polígono é porque faz um polígono que comunica tudo, né? Vocês estão vendo? Comunica tudo aqui. Comunica anterior com posterior, direita com esquerda, tá? Então, a importância do polígono é essa. Beleza, galera? E aí, vamos lá, pessoal. Ó, na vida real, na reconstrução, eu tô vendo um corte mais superior do cérebro, tá? Eu não tô vendo um corte que tá pegando todas as artérias do cérebro. Isso aqui é um corte que é como se fosse um axial, que eu estivesse vendo só as artérias que estão na região anterior. Eu praticamente não tô vendo nada aqui de vertebral. O que é essa imagem? Essa imagem aqui, isso aqui seria o topo da basilar, ó. Isso aqui seria a basilar, tá? Que estaria se bifurcando em cerebral posterior esquerda, cerebral posterior direita, tá certo? Essa artériazinha bem fininha é a comunicante posterior direita. Cadê a comunicante posterior esquerda? Esse paciente não tem. Às vezes, as comunicantes, elas podem não ter. Algumas pessoas não têm comunicante. Isso é bom ou é ruim? Não sei. Não sei. Vai depender do contexto clínico. Se ela tiver feito um trombo, né, um trombão, às vezes era melhor que ela tivesse comunicante, porque ela ia poder ser salva pelo gongo, né? Ia poder ter comunicação da circulação anterior com a posterior e aquela área seria salva. Mas se ela tiver fibrilação atrial, talvez seja até bom ela não ter, tá certo? Então, assim, vocês percebam que, na verdade, pessoal, o mais comum é a pessoa não ter a comunicante posterior. É o mais comum, tá certo? É o mais comum ela não ter a posterior, tá certo? Mas ela tem aqui a posterior do lado direito. E existe a comunicante anterior. A comunicante anterior, geralmente, a pessoa tem, tá? Então, comunicante anterior aqui, comunicante posterior.
cerebrais posteriores, cerebral média, cerebral anterior, tá certo? Então, é isso que a gente está vendo aqui. E isso aqui, professor, isso aqui são ramos da cerebral média, ó. São ramos da cerebral média. Cerebral média, ela tem vários ramos, tá? Vários ramos. Ela irriga muita parte do cérebro, tá? Ela se bifurca, ela tem vários ramos aqui, tá certo? A anterior também tem vários ramos, a posterior também, tá certo? Aqui nesse plano a gente não tá vendo, tá? Mas todas elas se ramificam em várias artérias, tá? O objetivo aqui é falar das artérias mais importantes, né? As do polígono de Willis, tá certo? Então, essa visão que eu tô vendo, eu não tô vendo vertebral aqui, eu já tô vendo o topo da basilar, ela bifurcando um lado, bifurcando do outro, tá certo? Aqui anterior, cerebral média, comunicante anterior, comunicante posterior, beleza? E aqui são reconstruções vistas num plano sagital, por exemplo. Eu estou vendo um plano sagital, aí eu vejo a carótida interna todinha aqui, ó, a artéria carótida interna todinha. Quando ela chega bem aqui, ela bifurca em anterior e em média, tá? Então, aqui é uma visão de uma artéria só, tá? Então, a carótida interna bifurcando em anterior e em média, tá certo? Aqui atrás, eu estou querendo mostrar para vocês a região posterior do cérebro, as vertebrais subindo, ó, vertebrais subindo, formando a basilar, né? E a basilar bifurcando em cerebral posterior, tá? A gente ainda tem aqui uns ramos, ó, esse ramo aqui que está na vertebral, qual seria? A paica, que é o ramo que sai muito bem, o ramo que sai da vertebral, paica. Esse aqui, que é o primeiro raminho aqui da basilar. É aica? Isso, aica, perfeito. E esse último ramo, antes de chegar aqui na cerebral posterior, que vai para cerebelar, qual é? Cerebelar superior, tá? Que vai irrigar a parte superior do cerebelo, tá bom? Pessoal, e dessa forma, nós matamos a pau, né? Matamos a pau aqui a região da circulação do cérebro, tá? Então, ó, pegando esse exemplo aqui, ó, esse exemplo, pessoal, a gente tentou colocar todas as artérias meio juntas, mas, obviamente, dá uma misturada, né? Eu sempre aconselho vocês a tentarem olhar logo aqui atrás, que você vê aqui a basilar, ó. Então, cerebral posterior, basilar, cerebral, vertebral direita, vertebral esquerda, tá? Aí aqui elas se misturam porque a gente tentou achatar e colocar várias artérias no mesmo plano, tá? Já essa artéria aqui, ó, essa artéria aqui é a carótida. A carótida vai subindo, a gente nunca tinha visto a carótida no crânio subindo, né? Mas ela vem aqui mais ou menos do meio, aí ela sobe, é porque eu tô vendo ela achatada. Aqui nessa região anterior, ela bifurca para média, cerebral anterior e comunicante anterior, tá certo? Aqui a gente vê muito mal, né? Mas tem uma cerebral, uma comunicante posterior desse lado. Bem pequenininha, bem ralinha mesmo, só para dizer, tá? Aqui. Desse lado a gente não vê. Então, só para vocês acho que isso aqui está dominado. O polígono de Willis, vocês estão matando a pau. E também essa região aqui, acho que vocês entenderam, né, pessoal? Ficou claro isso aqui? Né? Arco aórtico, tronco, braquicefálico, né? Aí carótida comum, carótida interna, né? Aqui, subclávia, vertebral direita, né? A vertebral direita vai subindo, se encontra com a outra e forma a basilar, né? A carótida interna vai subindo, bifurca em cerebral média e anterior. Beleza? E finalmente, pessoal, nós vamos para a parte das veias. A parte das veias, né? Eu vou mostrar para vocês a parte principal. Isso aqui é uma visão, uma ilustração, né? Como se eu estivesse vendo mais ou menos o meio do cérebro. No meio do cérebro, tá? Então, assim, no meio do cérebro, junto da calota craniana, bem grudada aqui em cima, seria a calota craniana. Calota craniana, eu tenho o seio sagital superior. Imagina que ele está na sutura sagital. Ele está embaixo da sutura sagital. A gente está na sutura sagital bem aqui, né? Então, o seio sagital superior, ele está grudado na sutura sagital, tá certo? Deixa eu ver se a gente mostra aqui a reconstrução, ó. Isso aqui é o seio sagital superior, ó, seio sagital superior.
tá? Quando ele chega mais ou menos no meio do cérebro, existe uma drenagem do cérebro que vem lateral, que aqui eu estou vendo só numa visão sagital. Estou vendo só sagital. Eu não estou conseguindo ter noção que tem aqui do lado da cabeça, tem uma drenagem também do lado, né? Não consigo. Nessa visão aqui, é como se eu estivesse vendo o paciente de costas. Estou vendo ele de costas. E aí, grudado na calota craniana, pense que os seios, eles geralmente, os principais seios, eles estão grudados na calota craniana. Então, existe o seu sagital superior que está passando bem no meio, e do lado aqui, perto da orelha, nessa região da mastoide, né, tem outro seio, que é o seu sigmoide, que ele vai correndo aqui, e ele vai se encontrar lá atrás no seu sagital superior. Ele se encontra com o seu sagital superior, justamente nessa região aqui. Tá certo? Essa região aqui, tá bom? Então, esse encontro aqui que é importante. Então, aqui é o seu sigmoide, né? Que ele tá passando aqui no meio do cérebro, na lateral, atrás da cabeça, ele tá passando atrás da cabeça, na região do cerebelo, tá? Ele corre ali na região do cerebelo, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês já essa visão melhor, tá? Vamos voltar aqui para o transversal. Daqui a pouco a gente fala desses seios, tá certo? Numa visão sagital, novamente. Então, existe o seu sagital superior, que está passando grudado na calota, um pouquinho perto ali do corpo caloso, ó, ao nível do corpo caloso. Existe o seu sagital inferior. Ele está correndo ali ao nível do corpo caloso. O corpo caloso está aqui, ele está passando em cima, tá? O corpo caloso está aqui. Deixa eu permitir aqui a entrada da Letícia. Tá certo? E existe esse seio aqui que a gente chama seio reto, tá? Seio reto. Então, seu sagital inferior, ele se comunica com o seio reto e ele vai drenar novamente para essa região, tá? Então, seu sagital superior grudado na calota craniana. Seio sagital inferior perto ali do corpo caloso. Se continua com seio reto, que aí vão bater nessa região aqui. Essa região chama seio transverso, não é esse aqui não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a confluência dos seios, ó. Essa região de confluência dos seios, que poderia ter escrito aqui. Eu vou escrever aqui para vocês. Confluência dos seios é igual a tórcula, porque não está escrito na imagem, tá? Mas esse lugar vocês vão ver muita referência como tórcula. A tórcula é a confluência dos seios. Todos os seios acabam drenando para cá, sabe? Esses seios aqui, eles drenam para cá. E aí, quando ele chega bem aqui, pessoal, qual é o caminho deles? Ó, o seu sagital superior drenou para cá, seu sagital inferior drenou para cá, seio reto drenou para cá. Todo mundo drenou para cá, beleza? Agora eu vou dizer da onde que o sangue vai. A gente vai para essa visão aqui posterior, para eu conseguir mostrar para vocês o caminho do sangue. O sangue veio daqui, vem descendo, vem lá do meio do cérebro, vem descendo, vem para essa região. Quando ele chega aqui na confluência dos seios, eles repartem. Uma parte vai para um lado, uma parte vai para o outro. Então, eles podem ir. Essa região aqui do seio chama seio transverso. O seio transverso, quando ele faz uma curvinha, chama seio sigmoide. E o seio sigmoide vai descer lá no meio do cérebro para jugular. Aí vocês chegaram no nome que talvez vocês conheçam, jugular. Tá? Então, o caminho, vocês sempre têm que pensar que pense no caminho, tá? Da drenagem. Então, tem o seio sagital superior. Ele vai drenar junto com o seio sagital inferior, junto com o seio reto. Existem outros seios, tá? Mas eu quero que vocês imaginem isso. Eles vão migrar, né, para a tórcula. Quando chega na tórcula, eles dividem o sangue. Uma parte vai para o lado direito, outra parte vai para o lado esquerdo. Aí, qual é o caminho? Seios, né? Existem cada um de cada lado. Existe o transverso direito ou esquerdo. Aí depois vai para o seio sigmoide e depois vai para veia jugular, que desce lá para o pescoço, que vai descer para o pescoço e vai entrar lá no coração. A jugular, ela vai derramar o sangue nela na veia cava superior e a veia cava entra no coração, tá? Esse seria o caminho da drenagem venosa, tá certo? Então, de jugular, né?
Jugular, imagine que vai para veia cava superior e coração, tá? Esse é o caminho. É isso que acontece. Então, o sangue ele é drenado, né, através dos seios. Os seios vão recolher aquele sangue que tem pobre oxigenação, né? Drena seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, vão aqui para a tórcula. Chegou na tórcula, divide, né? Aí vai seio sigmoide direito, transverso, que é essa parte aqui mais perto da tórcula, transverso, sigmoide e jugular. Esse é o caminho, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui que existem outros seios, ó. Existe essa veia aqui, que é a veia de Trolar, é muito importante, ela dá muita trombose, tá? Essa veia de Galeno também é importante. Existe essa veia de Labé. Cada trombose aqui tem uma imagem específica, tá? Mas eu quero que vocês saibam só o rumo. Seu sagital superior, seu sagital inferior, seu reto, tórcula, tá? Aí daí vai o quê? Seu transverso, sigmoide e jugular, ó. Isso é um desenho, né? Isso é um desenho, por isso que ele conseguiu desenhar aqui, né? Porque a gente está vendo, se fosse uma pessoa normal, a gente teria que mudar o plano para ver o seu transverso andando, sigmoide e jugular, né? Beleza, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Aí vamos a Cecília, acho que ela colocou uns casos clínicos aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns casos, só para vocês entenderem, né? Aplicarem o que a gente está vendo aqui na prática, tá? Então, assim, ó, paciente de 48 anos, sexo feminino, com história de cefaleia recorrente. Apresenta uma mudança de padrão de cefaleia, pessoal. Vocês vão ver ao longo da vida de vocês, né? A gente vai estudar isso bastante, né? E quando você tem uma dor de cabeça que para você sempre foi aquela dor de cabeça. Muita gente aí tem enxaqueca, tem cefaleia tensional. Alguém tem aí? Alguém tem? Eu tenho. Eu tenho, professora. Você tem, né, Beatriz? Então, às vezes você sabe como é que é aquela dor. Ela geralmente é de um lado, ela aperta. Se a enxaqueca realmente é ruim quando você vê coisas claras, escuta sons altos. Eu tenho muita fotossensibilidade. Não para minha dor de cabeça enquanto eu não ficar num lugar escuro. Exatamente. Então, você sabe como é essa dor de cabeça. Se um belo dia o paciente sabe como é a dor de cabeça dele, muda o padrão, tem uma dor explosiva, de uma hora para nossa senhora, essa dor tá muito estranha. Aí a pessoa diz assim, minha dor passa com dipirona. Vixe, agora não passou não, ó. Então, assim, quando muda o padrão de dor, o tempo de dor, tudo fica diferente, a gente tem que fazer exame de imagem. Foi isso que aconteceu com essa paciente, tá? Então, ela teve uma mudança de dor, a dor mudou e ficou muito intensa, e aí ela teve indicação de fazer uma angiorressonância, né? E o que é que aconteceu? Na angiorressonância apareceu um calombo aqui, pessoal. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é o aneurisma. Um aneurisma é isso, é uma dilatação de um vaso. Isso aqui era a artéria comunicante, ó. A artéria comunicante posterior era para ela ser assim, fininha. Comunica de um lado para o outro. Lá e vai, surgiu, foi um calombo aqui, né? Um negócio grande aqui, né? O que é que acontece? E, geralmente, os aneurismas, existe uma fragilidade da parede, das camadas das paredes, tá? E aí, por conta dessa fragilidade, você não consegue... o fluxo de turbilhonamento, ele não fica restrito ali e acaba fazendo pressão e aumenta o tamanho daquela área, certo? Então, o aneurisma, ele cresce por conta do turbilhonamento dos vasos ali. O sangue está passando rápido, batendo naquela região, batendo. Aí a artéria fica frágil e ela começa a distender, começa a ficar grande. Então, isso é um aneurisma. Só para vocês verem como é que é a cara de um aneurisma, tá? Aquele exame que eu mostrei para vocês no começo da aula era um aneurisma gigante, pessoal. Aneurisma gigante. Então, vou mostrar aqui para vocês, porque foi talvez o maior aneurisma que eu tenha visto. Eu encontrei ele ontem. Na verdade, não... Eu vi esse caso ontem. É um aneurisma de 3 centímetros, pessoal. 3 centímetros. A gente vê ele bem aqui, ó. Isso aqui, tudo esse negócio preto é o aneurisma. Porque sangue, o sangue, quando ele corre rápido, né? Você vê como preto se você não injetar contraste. Aí, na hora que você faz o exame para avaliar o estudo dos vasos, espera aí, deixa eu mostrar aqui só o exame, a sequência correta, né? Ó, essa sequência aqui, ó, que é para ver vaso,
tá? Você percebe que aqui tem fluxo rápido aqui dentro. Então, isso aqui é um aneurisma enorme. Esse aneurisma tem 3 centímetros, pessoal. Tá? Então, é um aneurisma perigoso, né? Mas a bem da verdade, só uma dica para vocês saberem, quando o aneurisma é grande demais, ele calcifica, forma uma calcificação. E aí, ao invés de ser fácil dele abrir, é difícil. É como se ele fizesse uma capa protetora de cálcio dentro dele, sabe? Então, isso aqui era um exemplo de aneurisma. Vamos voltar aqui para... Aí, nesses casos assim, professora, é só cirúrgico mesmo, né? Esse caso específico, ele é tão grande que eu acho que vai acabar sendo cirúrgico mesmo, tá? Mas se o aneurisma for pequeno, o que acontece? Você pode colocar um clipe aqui, você pode encher isso aqui de mola. Na verdade, esse aneurisma que a gente já está vendo, ele é muito grande. Ele aqui, a gente provavelmente vai fazer cirurgia. Mas se o aneurisma for só um aneurisma pequenininho, tipo assim, como se eu estivesse desenhando essa bolinha, ó, uma bolinha pequena, eu podia entupir isso aqui de clipe de molinha, umas molinhas. E aí o sangue pararia de vir para cá, e ele seguiria reto. Como se eu vamos dizer que o aneurisma seria só essa bolinha aqui, ó. Certo? Aí eu tento fazer uma linha reta aqui, ó, e entupir isso aqui de mola. Então o sangue não vai conseguir entrar aqui, e ele passa direto de um lado para o outro, entendeu? Esse é o Entendi. tratamento. É o que aquele povo chama de clipagem de aneurisma, né? A clipagem é por fora. A clipagem, a pessoa abre a cabeça e coloca um clipe de aneurisma bem aqui. Ela coloca um clipe, certo? A mola, ela é uma coisa endoscópica. A pessoa faz entra dentro da região aqui da carótida com catéter, vem bem aqui na região do aneurisma e enche isso aqui de mola. Só que como é muito grande esse aneurisma que a gente está vendo, se a gente colocasse mola aqui, essa artéria ela cairia. Ela cai pela gravidade mesmo, pelo peso da mola, sabe? Então, não é indicado quando você está diante de uma artéria que tem um aneurisma muito grande, você não pode colocar, não pode encher tudo isso aqui de mola, porque a artéria, ela pende, ela cai, sabe? E aí pode causar problema mais sério. Tá? Então, nessa situação, quando o aneurisma é muito grande, você realmente é uma coisa cirúrgica. Você põe um clipe aqui de aneurisma, né? Abre a cabeça da pessoa e coloca um clipe aí para não ter mais esse turbilhonamento de sangue, né? Beleza, galera? Beleza. Beleza, professor. Beleza. Vamos lá, tá terminando a aula. Caso clínico 2. Paciente de 25 anos, sexo feminino, em uso de anticoncepcional oral. Essa aqui é a dica, pessoal. Apresenta um quadro súbito de cefaleia, tá? Que ela é refratária à medicação. A pessoa usa não sei quantos remédios e não passa nada, já está aí há 5 dias com dor, tá? Então a história é até mais arrastada. Ela tem a dor de cabeça e ela fica arrastada com aquela dor de cabeça. A dor de cabeça dela dura horas. Quando ela olha, vale, meu Deus, eu estou 3 dias com essa dor de cabeça. Por que será? Nessas situações, a gente pensa em trombose venosa, tá? E aí, olha só o que acontece. Isso aqui é uma reconstrução. Eu estou vendo por trás da pessoa. Aqui, lá para frente, não estou vendo quase nada. Isso aqui é como se eu estivesse vendo por trás dela. Eu estou bem pertinho aqui, ó, do seu transverso, do seu sigmoide, dessa voltinha que dá aqui para jugular, ó, bem pertinho. Isso aqui do lado direito. Seu sagital superior, tá certo? Lá e vai, cadê o seu transverso desse lado? Cadê o seu sigmoide desse lado? Cadê? Tá faltando coisa aqui, galera. O que aconteceu? Deve ter um trombo aqui, pessoal. Uma trombose de seio transverso, tá? Então, provavelmente, o que aconteceu desse lado é que ela tem uma trombose desse seio, por isso que não está opacificando o contraste. O contraste, quando você injeta na veia, o que acontece? É para ele ir seguindo o caminho da veia, para você ver ele dentro da veia. Mas imagine que tem uma rolha por aqui, ó. Tem uma rolha que não está deixando o contraste seguir caminho para o seio transverso. Tem uma rolha bem aqui parada, tá certo? Então, por isso que o contraste está descendo só para esse lado, não está descendo por ele, tá certo? Pelo lado esquerdo. Então, isso é um exemplo de trombose, só para vocês saberem que vocês vão estar diante disso ao longo da vida de vocês, né?
Vocês vão ver essas coisas, ó. Isso aqui é um caso de trombose, né, do seu transverso, seu sigmoide, não tem nada aqui opacificado de contraste. E o que deveria ser? Deveria ter esse seio preenchido de contraste, tá certo? Então, isso aqui é a doença, é a falta de cor. O contraste, ele dá cor ao seio. O contraste deixa o seio branco. Na hora que você vem para cá e percebe que está faltando contraste aqui, é porque tem uma rolha aqui, que é um trombo, tá? Anticoncepcional costuma ser trombogênico, tá? Então, por isso que a história tem relação com anticoncepcional. E acontece mesmo, pessoal. Muitas pessoas, às vezes a pessoa tem uma tendência genética a fazer trombo, e aí ela, em contato, em uso do anticoncepcional, ela forma um trombo mesmo, e pode fazer trombo aqui, tá? E aí isso tem tratamento, pessoal. A gente tenta afinar o sangue da pessoa, né? Ela formou um trombo, a gente tenta tratar, né? Toma remédio para afinar o sangue, tá certo? E aí esse fluxo ele é restabelecido, tá bom? Então, só para vocês terem essa noção, tá certo? Professora, Diga. o seio transverso esquerdo, ele é. Eu não sei se é só a imagem, mas ele tá parecendo menos calibroso do que o direito, é normal? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Nós somos assimétricos. Nós somos assimétricos, tá? Então, é comum, é muito comum a gente ter um seio que é mais gordo do que o outro, tá? E esse seio aqui é mais fino, tá? O que importa é que a gente tenha passagem, tá? Se você vê que tem passagem de sangue, você fica mais tranquilo. Provavelmente é só uma coisa constitucional, tá? A pessoa tem o lado esquerdo mais fino do que o direito. Inclusive, o mais comum é que o lado esquerdo seja mais fino do que o lado direito. Também não sei qual é a causa anatômica disso. Talvez nesse mesmo artigo aí que a gente vai procurar sobre esse tronco braquicefálico, né? Por que tem o tronco e os outros dois saem direto do arco aórtico? Quem sabe a gente não encontra esse motivo, né? Mas geralmente é assim. A gente tem assimetria dos seios, tá bom? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Beleza, vamos agora, eu acho que é a última questão. A última questão é essa, ó. Professora, diga, querida. Professora, Diga. uma estenose é um afinamento, assim, no calibre? Perfeito, perfeito. Uma estenose é um afilamento de calibre. No caso de trombo, no caso de parte venosa, a gente geralmente usa afilamento, né? Isso aqui poderia ser um afilamento? Poderia ser um afilamento, tá? Pode ser uma coisa constitucional, mas a gente pode dizer que tem um afilamento desse seio, ó, porque ele tem um tamanho que é um pouco mais gordo, aqui ele dá uma afilada, né? E depois ele aumenta um pouco de tamanho. Então, isso é um afilamento. É um afilamento. Nem todos os afilamentos são doença. Nem todos, tá? Mas, quando eu estou diante de uma artéria, eu não perdoo o afilamento. Não perdoo o afilamento. Vamos dizer que eu tivesse aqui diante, aqui eu estou olhando para uma... Isso aqui é a polígono de Willis, né? Só que visto de outra forma. Isso aqui é como se eu estivesse vendo a pessoa de frente. Isso aqui são as carótidas, tá? Carótidas, 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 carótidas. Faz umas curvas aqui no meio da cabeça. Aí ela bifurca em cerebral média, média e cerebral anterior, tá? Então, média e cerebral anterior. Vamos dizer que essa cerebral média, em vez de eu estar vendo esse calibre todo aqui branco, né, de contraste, eu estivesse vendo só esse negócio aqui fininho. Eu estivesse vendo esse negócio aqui vermelho, não estivesse vendo tudo isso aqui. Isso significaria provavelmente um trombo. Provavelmente um trombo que está subocluindo. Não ocluiu tudo, mas ele é suboclusivo. Entendeu? Vamos aqui para o pescoço. Vamos aqui para o pescoço. Eu posso até pegar um caso mesmo para vocês verem, né? Vamos para o pescoço. Vamos dizer que a artéria normal tem esse calibre. Se a artéria fizesse só esse caminho aqui, ó, o caminho que está branco, ó. Pensa que ela está passando só por esse filete branco. Isso aqui é um afilamento, certo? Isso é um afilamento que, no caso, sim, eu tenho que pensar em trombo, que está afilando ele. Em artéria, geralmente, eu penso que a causa do afilamento foi um trombo. Tá? Porque é muito comum ter trombose, ter trombo gorduroso ou de cálcio dentro da artéria, tá certo? Depois eu tento abrir aqui um caso para vocês verem isso na prática, tá bom? Então vamos só para a gente volta já para a sua questão, tá? Eu acho que é o último caso, não sei. Não, é o penúltimo. Então, paciente de 65 anos, sexo masculino, hipertenso e diabético.
apresentando quadro súbito de hemiplegia. Hemiplegia é a falta de movimentação do lado direito, tudo. Do lado direito, tudo, braço e perna. Do lado direito não está mexendo, tá? Realizou o exame de tomografia de crânio sem contraste e angiotomografia arterial do crânio. E aí, o que é que a gente vê, ó? Isso aqui, pessoal, veja que isso aqui é uma angiorressonância, tá? Isso é uma angiorressonância. E tem uma falha de enchimento aqui, ó, na angiorressonância. Por que será que tem essa falha de enchimento? Porque tem uma rolha. Opa, eu saí da tela sem querer. Porque tem uma rolha aqui, tem um trombo aqui. Tem um trombo, tá? Então, é assim que a gente vê na angiorressonância um trombo. A gente vê uma falha de enchimento naquele local, tá certo? Por que a gente consegue ver a continuação do vaso aqui? Por quê? Porque existe circulação colateral, vocês vão ouvir falar disso. Existe circulação colateral. Às vezes, algumas artérias aqui de circulação anterior se comunicam com as artérias de circulação média lá em cima. E aí enche retrogradamente esse ramo, sabe? O trombo visto na tomografia sem contraste, assim que ele surge, ele fica branco. E é por isso que eu estou vendo essa região branquinha aqui, ó. Isso aqui é o sinal da artéria hiperdensa. Sinal da artéria hiperdensa, tá? Eu vou dizer para vocês, inclusive, olharem um caso que eu postei lá no Instagram. Eu postei no Instagram recente, eu acho que anteontem, na segunda-feira, um caso terrível, que a pessoa tem um sinal da artéria hiperdensa toda aqui da cerebral média, só que no caso era o lado direito dela. Cerebral média toda cheia de trombo, tá? Então fica esse negócio aqui, fica todo branco, tá certo? Então isso aqui é trombo recente, trombo agudo. Visto na tomografia sem contraste, eu veria desse jeito. Na tomografia sem contraste, geralmente as artérias têm a mesma cor do parênquima, então não tem alteração de cor. Eu só estou vendo aqui porque quando tem um trombo agudo, ele fica branco, tá certo? E aqui nesse exame é a angiorressonância. A angiorressonância, você vê que tem uma falha de enchimento. Uma falha de enchimento bem aqui, tá certo? Desculpa, isso aqui é uma angiotomografia, tá? Eu falando ressonância, mas é tomografia, né? Porque a calota é branca, ó. E o exame que a gente faz no contexto de AVC é sempre tomo, tá certo? E geralmente a gente faz a tomo, tá? Então, isso aqui é uma tomo, é um angiotomo, tá? Então, veja só que eu tô vendo aqui a artéria cerebral média e de uma hora para outra, cadê, né, essa partezinha aqui? Cadê ela, né? Por que eu não tô vendo? Porque tem um trombo, tá certo? Então, e aí na tomo sem contraste eu vejo que tem essa área aqui branquinha, que é o sinal da artéria hiperdensa, tá certo? Só para vocês, a título de curiosidade, tá, pessoal? Mais uma vez, né, ó, achado aqui, ó, TC sem contraste, sinal da artéria hiperdensa na artéria cerebral média esquerda. Tá? A artéria cerebral média esquerda passa por aqui. Essa região do cérebro, a região da cisterna, é a região que a gente tem o polígono de Willis, tá? Essa região aqui é o polígono de Willis, tá? A pessoa não consegue desenhar bem assim, né? Com mouse é difícil, né? Então, isso aqui estaria passando o polígono de Willis, que a gente não tá vendo, porque isso não é uma angiotomografia. Eu só tô vendo aqui o trombo porque ele tá branco. Quando eu faço a angio, aí eu vejo bem os vasos. Perceberam, né? E, por fim, o último caso, né, que a Cecília colocou, também é um quadro, né, é uma situação que a pessoa está tendo um AVC, tá certo? Então, uma mulher de 59 anos, diabética, apresentou um quadro súbito de hemiplegia direita, realizou o exame de TC de crânio sem contraste, de ressonância de crânio, que mostrou... Aí, isso aqui foi uma ressonância, tá? Na ressonância, eu não quero nem falar isso muito para vocês, né? Mas só para vocês saberem que essa parte aqui, ó, anterior do cérebro e medial é irrigada pela cerebral anterior, né? E tá justamente aqui essa parte aqui que está alterada, tá na ressonância. Essa sequência aqui é uma sequência própria para ver AVC, que chama difusão. Não quero falar disso para vocês agora não, tá? Mas só para vocês verem que essa parte branca está alterada. Tá? Então, essa parte branca está alterada. É justamente território de irrigação de qual artéria? Cerebral anterior. Cerebral anterior, essa cerebral anterior está doente. Está doente total. Aqui nessa região, ó, não dá nem para ver muito fluxo. Eu vejo um pouquinho de fluxo aqui. Aqui tem um afilamento. Aqui tem um afilamento dessa artéria. Está afilada. E aqui tem estenose. Estenose total, ocluiu, não passa sangue aqui,
né? Tem uma rolha aqui nessa parte mais superior da cerebral anterior, tem uma rolha, tá? Aqui está afilado e aqui tem uma rolha. E isso causou esse AVC, né, na topografia da artéria cerebral anterior, tá certo? Ok, galera, tudo bom? Esses exemplos foram mais ilustrativos para vocês verem na prática como é que é a vida da gente, né? Como vocês vão se deparar com essa questão da anatomia da artéria da cabeça, tá? Saibam que é a doença que mais mata no Ceará. Então, vocês têm alguma dúvida que vocês vão precisar saber das artérias da cabeça? Eu não tenho, tá? Independente do que vocês forem fazer. Vocês vão estar no internato, vocês vão se deparar com um paciente assim. Vocês vão estar no posto de saúde, ao longo da parte mesmo da faculdade, sem ser o internato, né, do semestre clínico, vocês vão se deparar com isso, tá certo? Então, saber reconhecer o AVC, saber o território que irriga, é muito importante, tá certo? Então, a aula é basicamente essa, mas vocês já estão sabendo. Vocês estão sabendo da vascularização da artéria, do pescoço, das artérias da cabeça, né, do polígono. As principais eu falei aqui, é isso que vocês têm que saber, tá? Cerebral anterior, média, posterior, comunicante anterior, comunicantes posteriores. Saber que talvez nem sempre a pessoa tenha comunicante posterior, tá? Às vezes acontece dela não ter, tá certo? Tem uma variação anatômica, tá bom? As vertebrais vêm da onde? Das subclávias. A basilar vem das vertebrais, né? O que é irrigado por circulação posterior? O cerebelo, a parte posterior lá do cérebro, região occipital, um pouquinho de parietal, tálamo, tá bom? Tronco encefálico, é tudo posterior. E anterior, aí a gente tem aquela parte do meio do cérebro, que é tudo cerebral média, e região anterior e mais medial, tudo cerebral anterior, tá certo? E as veias, né? Memorizem o seio transverso superior, que está colado na calota craniana, seio sagital superior, sagital superior, que está grudado lá na calota craniana, junto da sutura sagital, por isso que é o nome sagital. O sagital inferior está junto lá do corpo caloso, tá? Aí ele se transforma em seio reto, e aí ele se transforma em tórcula na hora que vai drenar o seu sagital superior. Então, ali é a tórcula. Da tórcula tem uma divisão, vai para um lado e vai para o outro. Transverso, sigmoide, jugular, tá certo? E de jugular desce para ver a cava superior que cai no coração. Esse é o caminho, tá certo? Só a título de curiosidade, onde que drena o líquor? O líquor é drenado nos seios sagitais superiores. Seu sagital superior, às vezes tem drenagem de líquor também dentro de outros seios, a gente vê muito granulação aracnoídea dentro de seio transverso, dentro de seio sigmoide, a gente vê, tá? Então, às vezes você se depara com umas bolinhas dentro dos seios que não são trombos, são só granulações aracnoídeas. E isso, às vezes, a pessoa fica achando que é trombose e não é, tá bom? Então, só para vocês saberem que existem essas exceções. Beleza, próxima aula a gente vai revisar tudo, viu? E eu espero que vocês tenham aproveitado, viu? E estamos juntos, qualquer coisa estamos às ordens. Vou deixar vocês com a professora Ana, porque senão ela me mata, literalmente. Diga, querida. Uma curiosidade, por que tem certas condições que exigem a presença de um anestesista na hora de aplicar o contraste? É o seguinte, o anestesista, ele tem uma formação mais direcionada para lidar melhor com a necessidade de intubação, se a pessoa tiver uma reação anafilática. Uma reação anafilática é uma alergia importante ao meio de contraste. Então, o fato de ter um anestesista, você vai ter certeza que você vai ser intubado rapidamente se você precisar. O radiologista, a gente praticamente nunca intuba. É uma coisa assim. Eu só intubei na faculdade. Depois que eu fiz residência, eu nunca mais precisei intubar, entendeu? Então, nesse contexto, é mais seguro, se a pessoa tem uma história de alergia, é mais seguro que ela tenha um anestesista, que intuba, sei lá, 20 pessoas por dia. Né? Você prefere ser intubado por uma pessoa que tem uma prática de fazer cirurgia em um monte de gente, intubar 20 pessoas todo dia, ou você prefere ser intubado por uma pessoa que nunca intubou? Entendeu?
Entendi. É esse contexto, né? Então, o anestesista, a formação dele é de manter a pessoa viva. Manter a pessoa viva. Não precisa exatamente nem saber qual é a causa do problema, muito, não. Ele está ali, ele resolve. Ele entuba a pessoa e a pessoa fica viva. Dá oxigênio para ela, entendeu? Então, assim, numa situação de reação anafilática, que pode acontecer com injeção de contraste, mas é muito raro. Ave Maria, raríssimo. Eu nunca peguei uma reação anafilática. Eu, graças a Deus, nunca peguei. Tenho até medo de falar isso que atrai, né? Nunca peguei uma reação anafilática. Mas, assim, numa situação dessa, que é muito rara, a gente não consegue prever quem vai ter ou quem não vai ter. Então, a gente não consegue prever. O que a gente sabe é que pessoas que têm mais alergia a qualquer coisa, a pessoa tem alergia, assim, já teve uma reação anafilática porque comeu camarão, tem alergia pesada à poeira. Essa pessoa, ela pode ser que um belo dia desenvolva alergia ao contraste iodado. Pode ser. Não é que ela vai ter. Mas se ela tiver, um belo dia, essa reação deve ser grave, deve ser muito grave, entendeu? Porque uma pessoa que já tem um sistema que faz uma reação exacerbada a outros antígenos. Então, no dia que ela tiver reação a iodo, pode ser, infelizmente, naquele dia que ela vai fazer o exame, a gente não sabe. Não é porque a pessoa não injetou que ela não vai ter alergia, não é porque ela já fez e teve contato com aquele antígeno que ela não vai desenvolver alergia. Esse é o problema. A gente não consegue prever. A pessoa diz assim, olha, eu não tenho alergia a nada. Nunca tive alergia. Aí um belo dia ela vai fazer o exame e dá lá uma alergia. Pode ser, entendeu? É mais raro, mas pode ser. Geralmente essa pessoa que nunca teve alergia a nada, quando ela tem alergia, é uma alergia mais branda, tá certo? Mas já se a pessoa diz assim, olha, eu não tenho alergia a iodo, mas eu já tive anafilaxia a camarão, eu já tive que ir para UTI, porque eu tive uma alergia a uma picada de abelha. Aí você fica assim, poxa, cara, se essa pessoa for ter alergia a iodo, ela vai morrer, né? Ela vai ter uma alergia aqui, vai ter um edema de glote, não vai conseguir respirar. É melhor que a gente chamar um anestesista, viu? Melhor chamar um anestesista. É nesse contexto, tá certo, Isabelle? Entendi, obrigada. Ok, galerinha, então era isso, né? Vou deixar vocês aí com a Aninha, senão ela fica com pouco tempo aí, viu? Até a próxima semana, galera. Tudo de bom. Até, professora. Obrigada. Tchau, Esther, valeu. Valeu, Boa pessoal. Páscoa. Valeu, Yuri. Obrigada, boa Páscoa.